somos todos sujeitos sociopolíticos históricos. A aula de hoje aconteceu em 1789, Revolução Francesa. França, país agrário, fim do século XVIII, com a produção estruturada no modelo feudal, um país extremamente agrário e feudal. Isso significava que existiam impostos e licenças que só eram válidos para determinadas regiões. O poder político estava concentrado no rei e num pequeno número de auxiliares. Por isso, para a burguesia e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI, o absolutismo. Do outro lado do Canal da Mancha, logicamente na Inglaterra, rival da França, estava acontecendo o desenvolvimento da Revolução Industrial. A Revolução Francesa, iniciada aí no dia 17 de junho de 1789, foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria. Em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a prisão medieval da Bastilha, desencadeando profundas mudanças no governo francês. A Bastilha era símbolo do encarceramento das pessoas que eram contra o regime do rei Luís XVI. Costuma-se dividir a Revolução Francesa em 3 fases: a monarquia constitucional, de 1789 a 1792, a Convenção Nacional, de 1792 a 1795, e o Diretório, de 1795 a 1799. Lembrando que a burguesia francesa, preocupada em desenvolver a indústria, na França, queria acabar com as barreiras que restringiam a liberdade de comércio internacional. Era necessário que se adotasse na França o liberalismo econômico. Era o desejo crescente da burguesia, que exigia também garantia de seus direitos políticos, pois era ela quem sustentava o Estado. Clero e nobreza não pagavam impostos, eram isentos de impostos. Isto começou a incomodar a população servil, população que vivia na servidão, e acabavam aí por manter o primeiro Estado composto pelo clero e o segundo Estado formado pela nobreza. Apesar de ser a classe social economicamente dominante, a sua posição política e jurídica era limitada. O terceiro Estado, composto aí por todos aqueles que não pertenciam ao primeiro nem ao segundo Estado, no qual se destacava a burguesia e todas as pessoas servis na França. Lembrando que o iluminismo se propaga aí entre os burgueses e propulsiona o início da Revolução Francesa. Um movimento intelectual, o iluminismo, que teve aí figuras ilustres, notadamente intelectuais, que acabaram por impulsionar a proclamação de repúblicas, a descolonização de inúmeras colônias, especialmente nas Américas. Esse é um movimento intelectual que fazia severas críticas às práticas mercantilistas econômicas, absolutistas, e aos direitos aí concedidos ao clero e à nobreza. Lembrando que o iluminismo tem aí como seus célebres representantes Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e Adam Smith. O rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, que é uma assembleia formada
por 3 estamentos a sociedade francesa, lembrando o primeiro estado, o segundo estado e terceiro estado. O terceiro estado, que era mais numeroso, pressionavam para que as votações das leis fossem individuais e não por estamento. Somente assim, o terceiro estado poderia passar a ter normas que tivessem um certo favorecimento. Logicamente, somente o primeiro estado e o segundo estado eram isentos de pagar impostos. O primeiro e o segundo estado recusaram a esta proposta e as votações continuaram a ser realizadas por estamento, por estado. Reunidos aí no Palácio de Versailles, o terceiro estado e parte do primeiro estado, que é o baixo clero, acabam se separando da Assembleia. Declaram-se legítimos representantes da nação, formam a Assembleia Nacional Constituinte e juram permanecer reunidos até que ficasse pronta uma nova Constituição para a França. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esta declaração assegurava princípios de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Lema da Revolução, além do direito à propriedade. Então, esta declaração dos direitos do homem e do cidadão, aprovada aí em 26 de agosto de 1789. Liberté, égalité, fraternité, lema da Revolução Francesa. Luís XVI recusa em aprovar esta declaração. Novas manifestações populares são provocadas, os bens do clero são confiscados e muitos padres e nobres têm que fugir para outros lugares, outros países. França vive um período de grande instabilidade. Fica pronta a Constituição em 1791 e a gente destaca artigos importantes. O governo foi transformado em monarquia constitucional. O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo, constituído pela Assembleia. Os deputados teriam um mandato de 2 anos. Instituído o voto censitário, ou seja, só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima. Suprimiram-se os privilégios e as antigas ordens sociais. Confirmaram-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos e manteve-se a escravidão nas colônias francesas. Acontece aí a Convenção Nacional, que vai de 1792 a 1795. Lembrando que a Assembleia Legislativa ela foi substituída através do sufrágio universal masculino pela Convenção Nacional. Ela acabou abolindo a monarquia e implanta a república. Os jacobinos eram a maioria neste novo parlamento. O rei Luís XVI foi julgado, foi sentenciado, culpado por traição, condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. A rainha Maria Antonieta, alguns meses depois, tivera o mesmo destino. As opiniões divergentes de como deveriam ser conduzida a revolução começam a provocar rupturas entre os próprios revolucionários. Logicamente formando aí 2 grupos básicos. Os girondinos, representantes da alta burguesia, defendiam posições mais moderadas e uma monarquia constitucional. Os jacobinos representavam aí da média e a pequena burguesia, constituía o partido ainda mais radical, E, logicamente, liderados aí por Maximilien Robespierre, queriam e brigavam pela instalação de uma república
e um governo estritamente popular. O terror implantado em 1793 a 1794, que é um período dentro da Convenção Nacional, né? Esse é um ano extremamente violento, onde as pessoas suspeitas de serem contra-revolucionárias eram condenadas à guilhotina. Período aí conhecido, tá, como terror. Isso foi, né, possível graças à aprovação da Lei dos Suspeitos, que autorizava a prisão e morte dos considerados antirrevolucionários. Igrejas eram encerradas, religiosos obrigados a deixar os seus conventos, aqueles que recusavam-se a jurar a Constituição Civil do clero eram executados. Além da guilhotina, né, os suspeitos eram afogados no rio Loire. Sabemos todos que a ditadura jacobina introduz novidades na Constituição francesa. Voto universal e não censitário, fim da escravidão nas colônias, congelamento de preços de produtos básicos como trigo, instituição do tribunal revolucionário para julgar os inimigos da revolução. As execuções começam a tornar-se aí espetáculos populares, acontecendo diversas vezes ao dia, né, num ato público. Para os ditadores era uma forma justa de acabar com os inimigos e era uma atitude que causava temor na população, que acaba se voltando contra Robespierre e acusando-o de tirania. Logicamente, após ser detido por tirania, Robespierre foi executado e esse ato fica conhecido como o golpe do 9 Thermidor, em 1794. Diretório de 1794 a 1799. Diretório, esta fase dura 5 anos. Ascensão da alta burguesia, girondinos no poder. Recebe esse nome que a França passa a ser governada aí por 5 diretores. É a fase do diretório, dura 5 anos. Girondinos, inimigos dos jacobinos. Primeiro ato dos girondinos, revogar todas as medidas que eles haviam feito durante sua legislação. Situação da França extremamente delicada. Girondinos acabam atraindo a antipatia do povo, porque acabam por anular o congelamento dos preços. Países como Inglaterra, o Império Austríaco, ameaçaram invadir a França a fim de conter os ideais dos revolucionários. A própria nobreza e a família real no exílio estavam organizando-se para restaurar o trono. O diretório recorre ao exército e o exército, na figura do general Napoleão Bonaparte, acaba por conter de forma temporária os ânimos dos inimigos. Bonaparte dá um golpe, chamado o 18 Brumário, onde instaura o consulado, um governo mais centralizado, acabando aí por trazer paz ao país durante algum tempo. E as consequências da Revolução Francesa? De 1789 a 1799, profundas modificações políticas, sociais e econômicas acontecem na França. A aristocracia do antigo regime perde privilégios, libertando os camponeses dos laços que prendiam aos nobres e ao clero. Amarras feudais que acabavam limitando atividades da burguesia, acabam criando um mercado de dimensão nacional, pois desapareceram essas amarras feudais, limitantes, né? A Revolução Francesa é uma alavanca que leva a França de um estágio de feudalismo absolutista para o capitalista.
e mostra que o povo era capaz de condenar um rei, como é o caso da queda da Bastilha e da prisão do rei Luís XVI. Instala-se também a separação de poderes e a Constituição, uma herança aí deixada para várias nações do mundo. 1799, a alta burguesia acaba aliando-se ao general Napoleão Bonaparte, e este é convidado a fazer parte do governo. Missão de Napoleão era recuperar a ordem e a estabilidade do país, proteger a riqueza desta alta burguesia e salvá-los das manifestações do povo. Por volta de 1803, tem início as guerras napoleônicas, conflitos revolucionários aí imbuídos dos ideais da Revolução Francesa, que teve como protagonista Napoleão Bonaparte. Quando falamos em Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, declaração que assegurava aí liberté, égalité, fraternité, lemas da Revolução, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Lembramos também com tristeza de uma figura importantíssima para a França, Olympe de Gouges, pioneira do feminismo, que acaba parando na guilhotina, né? Autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, Olympe de Gouges foi condenada à morte em plena Revolução Francesa. Lembrando que Olympe de Gouges foi uma vanguardista do movimento feminista, né? E aí, com Luís XVI e Maria Antonieta no poder, absolutistas, ela defendia a emancipação das mulheres, a instituição do divórcio e, logicamente, o fim da escravatura, criando um documento, né, que fazia referência direta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, documento que é símbolo da Revolução Francesa e que quase nada dizia sobre os direitos do sexo feminino. A Revolução, que derrubou a monarquia aos gritos de liberdade, igualdade e fraternidade, foi a mesma que não perdoou a ousadia de Olympe de Gouges por questionar valores republicanos. Olympe de Gouges foi guilhotinada em 3 de novembro de 1793, 18 dias depois de Maria Antonieta, a rainha que tinha sugerido ao povo comer brioches na falta de pão. Agradeço por compartilharem os meus vídeos. Aproveitem, curtam, compartilhem e inscrevam-se no meu canal. Pessoal, continuar estudando, continuar aumentando os nossos conhecimentos, construindo conhecimentos. Importante para a nossa formação intelectual. Até mais, pessoal!